Irmãos, nós estamos, em uma exposição bíblica nas cartas pastorais. Nós estamos tratando, da primeira carta pastoral. Nós daremos continuidade. O capítulo que nós iremos expor nessa noite, nós vamos ver Paulo retornar ao seu propósito original da carta, pelo qual ele tinha deixado Timóteo na cidade de Éfeso, na igreja. Paulo, nesse capítulo, no capítulo 4, nós vamos ver Paulo defendendo o verdadeiro evangelho contra os falsos mestres e seus ensinos. Nós vamos notar nesse capítulo uma certa preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo, um certo cuidado com Timóteo. Ele está coberto de razão, pois dois dos seus líderes, Alexandre e Mineu, com o pretexto de se conquistar discípulos para si, distorcendo da palavra de Deus, consequentemente, eles foram disciplinados pela igreja. Portanto, a repetição do assunto, por parte do apóstolo Paulo, ele se faz necessário nesse cenário, pois na cidade de Éfeso, local onde a igreja estava inserida, era uma cidade rica, onde se predominava a idolatria, onde havia ali o culto a deus Artemides. Sendo assim, a idolatria ela movimentava toda a economia daquela cidade, uma cidade muito influente nos seus dias. Portanto, a igreja ela está inserida em uma cultura idólatra, pagã, mística e hostil à fé cristã. Portanto, eu convido vocês, abram a Bíblia comigo, em 1 Timóteo capítulo 4. Nós vamos que assim que você encontrar, você se coloque de pé. Essa leitura, 1 Timóteo capítulo 4, esta é escrita pelo enviado, na fé Timóteo, para que ele dificuldades. Nos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão e doutrinas tais ensinamentos e mentirosos, que têm a consciência proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem ação de graças pelos que creem e conhecem, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite a piedade. O exercício físico é proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze, mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas. Todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Amém? Pode se sentar, por favor. Paulo, em sua carta a Timóteo, ele faz um alerta dizendo que havia homens mentirosos e falsos que estavam influenciando a igreja em Éfeso. Paulo alerta Timóteo falando as características desses homens. Paulo os classifica, e continue com a Bíblia aberta, no versículo 2, como homens falsos
mentirosos. E olha que interessante, são duas características de Satanás. Esses falsos mestres disseminavam mentiras na igreja, eles gostavam de contar fábulas, eles gostavam de introduzir ensinos estranhos à realidade do Evangelho das Sagradas Escrituras. A vida desses falsos mestres era marcada pela falsidade. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Além da teologia errada, a vida deles era imoral. Esses falsos mestres eram mentirosos. Eles diziam ter um profundo conhecimento especial, e por causa deste conhecimento especial recebido, eles colocavam proibições. Paulo vai dizer que o ensino desses homens era um ensino demoníaco. E Paulo explica o porquê. Se você observar no versículo 3, Paulo vai dizer no versículo 3 que eles proibiam o casamento e o consumo de alimentos. Essas proibições eram uma característica de uma heresia chamada gnosticismo. Heresia que ensinava a matéria que o corpo humano é má. Essas proibições elas surgiram com uma mistura de filosofia dualista pagã, com legalismo judaico, ascetismo, resultando nesta corrente doutrinária herege chamada gnosticismo. Eles faziam uma salada. Os estudiosos acreditam que foi nesse contexto da igreja de Éfeso, com esses homens, que surgiu esta heresia. Saindo de Éfeso, indo para Colossos e de Colossos para todo mundo. Uma heresia que no início da igreja primitiva ela devastou inúmeras igrejas. Aqui, os gnósticos estão proibindo o que Deus aprova. Eles estão dizendo que é mal aquilo que Deus falou que é bom. Aquilo que Deus criou. Esses estavam proibindo o casamento. Esses homens proibiam casamentos e alimentos. Sendo que o casamento foi algo instituído por Deus para a propagação da vida humana. E o alimento para o sustento. Em outras palavras, eles estavam declarando que Deus criou algo ruim. E com isso eles estavam excluindo a palavra de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo no versículo 2, acompanhe comigo. Os homens têm a consciência cauterizada. Em algumas outras traduções está, esses homens têm a consciência cauterizada na língua original, o termo grego. Traz a ideia de um ferro quente. Marcar com ferro quente é um método que é usado para marcar animais. Prática terrível que foi usada no passado em escravos. Tal marcação ela tinha como propósito marcar como propriedade, uma identificação, você é meu. Ao cauterizar com quente em um animal, o local que era queimado ele se tornava insensível. A alta temperatura do ferro necrosava o tecido, aquele tecido morria. Por essa razão, em algumas traduções da Bíblia, nós encontramos, em vez de consciência cauterizada, encontramos consciência insensível. Mas o que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Paulo está dizendo que esses homens estão mergulhados em um nível de incredulidade que a sua consciência está insensível, anestesiada a qualquer moralidade. Em termos práticos, esses homens da igreja de Éfeso estavam indiferentes com aquilo que é bom e verdadeiro. Eles estavam com um coração duro contra a palavra de Deus. Deus revela a sua vontade de forma especial através das Sagradas Escrituras. Amém? Mas cada ser humano possui dentro de si um padrão moral. Todo ser humano possui. Por que todo ser humano possui um padrão moral? Porque toda a humanidade foi criado à imagem e semelhança de Deus. É verdade que essa imagem, com o pecado, ela ocorreu uma distorção. Mas, de certa forma, a consciência humana ainda opera como um senso moral. Portanto, todo ser humano carrega consigo esse senso de moralidade. Só que aqui, essa consciência cauterizada que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, ela é uma consciência incapaz de acusar o que é certo e o que é errado. E o pecado acaba se tornando
marca permanente na vida dessa pessoa. Para aquele que tem a mente cauterizada, o pecado nada mais é do que um comportamento normal, aceitável. Essa consciência cauterizada é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, pois um falso evangelho cauteriza a nossa consciência, nos levando a sermos insensíveis, apáticos, frios na fé, não sabendo diferenciar o que é bom, aquilo que é mal, entre aquilo que é correto, aquilo que é incorreto, aquilo que é moralmente correto ou não. Portanto, muito cuidado com aquilo que vocês têm ouvido. Muito cuidado com a sua vida no seu cotidiano. Essa consciência cauterizada é algo que está diretamente ligada com a apostasia dos últimos tempos, ou seja, o afastamento o abandono da fé no Senhor Jesus Cristo. A apostasia é o desvio daqueles que um dia professaram sua fé publicamente em Jesus Cristo. A apostasia não deve ser confundida, irmãos e irmãs, com a perda de salvação. Presta bem atenção. Apostasia significa o quê? Que por influência de falsos mestres, ensinos de demônios, muitas pessoas que outra hora professaram a fé em Jesus Cristo publicamente, abandonaram sua confissão, trocando Cristo por Satanás. É pesado, né? Mas não tem, meu irmão. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro. Ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. E infelizmente o que não são falsos pastores, falsos mestres, doutrina do demônio nos dias atuais. Hoje são inúmeras pessoas que por influência de falsos pastores na internet dizem que não precisam ter um compromisso com uma igreja, justificando que servem a Deus em casa. Dizem que o fato de serem salvos pela graça, não precisam fazer nada. Esses abandonaram a fé e isso. Esta é a realidade. Existem aqueles que, ao vivenciar uma experiência com um falso evangelho, ou seja, com uma doutrina de demônios, se decepcionaram com a igreja e desistiram da fé. Talvez você conheça alguém que esteja nessa situação. Para essa pessoa, todo mundo é ladrão, todo mundo é pilantra, não é comércio chamado igreja. Esses, na verdade, eles não abandonaram a fé. Eles não tiveram contato com a fé genuína. A fé, na verdade, nunca existiu no coração deles. Como nós podemos ver, as evidências dos últimos dias são falsos mestres, homens mentirosos e falsos, doutrinas de demônios, distorções da palavra de Deus e pessoas de mente cauterizada. E sabe o que espanta? Que tudo isso não é lá no mundo, é dentro da igreja. A apostasia não começa lá fora, a apostasia começa aqui dentro. Olha o que o Paulo fala no versículo 1. O Espírito Santo diz claramente. Paulo está dizendo que o Espírito Santo está afirmando que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E preste bem atenção, alguns, não todos. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Alguns acreditam que Paulo, ao declarar isso, ele havia recebido uma revelação especial do Espírito Santo, em particular, dizendo que surgiriam falsos profetas. A outra possibilidade é de Paulo ter tido contato com alguma profecia no Antigo Testamento que não foi revelada a nós. Porém, são possibilidades. Assim como muitos acreditam, eu também acredito e sigo a linha. E Paulo, neste momento, ele está apenas repetindo o que Jesus disse.
O discípulo Mateus, ele registrou no seu livro, no capítulo 24, versículo 11, ele registra o momento em que Jesus está com os discípulos no Monte das Oliveiras e uma declaração quando ele é perguntado a respeito dos fins. E Jesus faz uma declaração aos discípulos dizendo que surgiriam numerosos falsos profetas que enganariam a muitos. Portanto, eu acredito que Paulo ele está apenas repetindo das palavras de Cristo ao seu filho na fé Timóteo. Paulo diz que o Espírito Santo, ele afirma que nos últimos tempos, e quando ele fala últimos tempos, ou talvez na sua Bíblia últimos dias, ele está se referindo a todo o período da era cristã, período que foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo quando ele nasce, e que se completará na sua segunda vinda, quando ele voltará a buscar a sua igreja. Portanto, a igreja de Éfeso, ela já experimentava naquele contexto os primeiros passos, o início da apostasia, o início dos últimos tempos, pois alguns homens estavam abandonando a fé em Jesus Cristo. Esta apostasia é algo que ficará mais intenso quando o próprio fim se aproximar. Nós estamos vivendo os últimos dias. Claro que nós não sabemos se nós estamos no meio ou no fim do fim. Não temos respostas para isso. Mas uma coisa é certa e é evidente. Nós estamos vivendo uma apostasia em grande escala dentro da igreja. Quando eu cito igreja, eu não apenas me refiro à igreja PIB, mas à igreja no contexto mundial. Uma das evidências da apostasia dos últimos dias é o abandono da palavra de Deus. E o abandono da palavra de Deus pelos seus líderes. E, infelizmente, muitos falsos crentes que estão à frente de uma igreja, compondo uma liderança eclesiástica, têm distorcido o evangelho visando o benefício próprio. Isso é uma realidade. Visando o seu bem-estar, visando a sua prosperidade. E outros já abandonaram completamente, totalmente as Sagradas Escrituras. Abraçando, sabe o quê? Ritos judaicos. Movimentos antagônicos ao evangélico, sendo praticados no culto. O falso evangelho tem como fim o homem. O falso evangelho tem como alvo eu e você. Grave isso na sua mente. É notório que nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão emocionalmente vulneráveis e carentes. E é neste ponto de fragilidade que as pessoas estão sendo seduzidas. O cenário é montado. Luzes apagadas, fundo musical, tudo arquitetado, tudo pronto para pesca. A isca é lançada estrategicamente neste ponto nevrálgico da necessidade do ser humano, causando uma falsa sensação de bem-estar, trazido por uma mensagem de autoajuda que arrepia, mas é uma mensagem humanista, fazendo com que essa pessoa deseje mais. E ela acaba se tornando dependente, consequentemente, escrava de tal mensagem. Está inserido dentro de uma igreja, mas nem sabe o que está acontecendo. Porque tem sido levada pelas emoções. No versículo 1, quando nós analisamos a fala do apóstolo Paulo, ele fala assim, observe comigo no versículo 1, que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Observe que o apóstolo Paulo ele fala assim, olha que interessante. Ele diz assim, que eles substituíram a confiança e compromisso que haviam em Jesus Cristo para seguir espíritos enganadores. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eles excluíram Cristo Jesus do seu coração para ocupá-lo com outro Senhor. Muitas pessoas, quando abandonam a fé em Cristo, elas acreditam estarem neutros à religião. Mas isso é mentira. Porque todo ser humano ele é religioso. Ele é religioso por natureza. Se Cristo não for o Senhor da sua vida, outro Senhor vai ocupar o seu coração. E outro Senhor pode ser aquilo que você dá
mais prioridade, aquilo que você mais se dedica, aquilo que você mais ama, aquilo que você dá vida, aquilo que você fala assim: eu não vivo sem o meu filho. Teu filho é o teu ídolo. Se acontecer algo com a minha filha, perdi o sentido, claro, não estou minimizando a perda, sou pai também. Mas quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, os nossos outros amores, eles são reorganizados no seu devido lugar. Nós amamos e não idolatramos. O abandono da fé para seguir os espíritos enganadores tem sido muito frequente em nossos dias. O mesmo espírito enganador que persuadiu a Eva no jardim do Éden, que tentou Jesus no deserto, é o mesmo espírito que a todo instante tenta convencer as pessoas ao longo da história. E sabe qual que é a estratégia desse espírito enganador? Falar aquilo que as pessoas querem, gostam e desejam ouvir. O que o espírito enganador faz? Distorcem da palavra de Deus para massagear o ego. A sua mensagem tem como propósito alimentar os desejos, as inclinações pecaminosas do ser humano. E aqui nós vemos um problemaço na igreja de Éfeso. E quando nós fazemos uma comparação para a igreja atual, dá a acreditar que nós estamos cada vez mais próximo do fim. Diante de um problema na igreja de Éfeso, Paulo, havendo exposto os falsos mestres, Paulo continua sua carta com uma série de conselhos a Timóteo, relacionado ao seu ministério. E acompanhe comigo. Olha o que ele fala no versículo 6. Paulo falando a Timóteo: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. O dever de Timóteo é ensinar, advertir os irmãos do perigo dos falsos mestres, daquilo que estava sendo disseminado no seio da igreja. Como um bom ministro, o seu dever é ser nutrido da fé e da boa doutrina. Quando ele fala nutrir, o bom ministro é aquele que se alimenta com a verdade da doutrina bíblica, a fim de alimentar os outros da mesma maneira. Um ministro que negligencia o estudo da sua Bíblia, a meditação da palavra de Deus, a sua vida espiritual atrofia. E essa é uma orientação, irmãos, do apóstolo Paulo a Timóteo, que cabe a todo cristão. Uma orientação que cabe para mim, que sou líder, que vem diretamente essa palavra para líder, mas cabe para todo cristão. Se nós não tivermos uma prática de devocional diário, com a oração e a meditação da palavra de Deus, nós nos tornamos raquíticos espiritualmente, fracos na fé. Irmãos, não existe outro meio para que Deus use, para que coloque no nosso coração a fé, a não ser da palavra de Deus. A palavra de Deus é como um bisturi para o médico, é por meio da palavra que Deus injeta a fé no nosso coração. É somente por meio da palavra de Deus. E Paulo aconselha Timóteo a rejeitar as fábulas. Ou seja, rejeitar as lendas que eram motivos de discussões, sem propósito algum em benefício do evangelho. Ao contrário disso, Timóteo é aconselhado a exercitar-se na piedade. Acompanhe comigo versículos 7 e 8. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Versículo 8. O exercício físico é de pouco proveito. Para quem não gosta de exercício físico, já vai fazer uma heresia aqui já. Calma aí. A piedade, porém, para tudo é proveitoso, porém tem a promessa da vida presente e da futura. Paulo, ao usar a palavra exercitar-se, Paulo está usando uma linguagem esportiva. Ou seja, a ideia de Paulo é que Timóteo seja disciplinado na piedade. Ou seja, quando ele fala piedade, ele está falando no exercício de viver uma vida santa. O que Paulo tinha em mente era... Vou citar 2 pontos. O que Paulo tinha em mente. Imagine comigo um jovem que treina em ginásio. O máximo que ele pode
né? Ele treina, ele se dedica, e Paulo está dizendo exatamente isso para Timóteo. Assim também você, Timóteo, pela graça e poder de Deus, você não deve poupar esforços para alcançar o seu alvo. Você tem que ser dedicado. Justamente como um jovem se desvencilha de todo e qualquer obstáculo ou peso para exercitar-se, para que ele seja mais livre, assim também você, Timóteo, deve desvencilhar-se de tudo quanto prejudique o seu progresso espiritual. Paulo aqui, de modo algum, menospreza o valor do exercício físico. Confesso que quando eu estava lendo, eu falei, oh, glória a Deus, é hoje que eu não faço mais nada. Estou brincando. Ele está dizendo duas coisas. Que a bênção que procede do exercício físico, por mais que seja, né, boa para a saúde, né, bom para o bem-estar, ela é algo inferior à recompensa que a vida piedosa promete. É esse comparativo que ele está dizendo. O primeiro, no melhor dos casos, né, o exercício ele promove a saúde, o vigor, a beleza física. E são coisas maravilhosas que nós devemos apreciar. Pois nós somos templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar do nosso corpo. Mas o segundo, se tratando da piedade, é mais proveitoso. Porque é de hoje para a vida eterna. E Paulo ele continua falando no versículo 9. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crê. Os falsos mestres estavam ensinando que somente algumas pessoas teriam acesso à salvação. Um acesso à salvação por meio de um conhecimento místico. E o que Paulo faz? Paulo refuta os falsos mestres, mostrando que Jesus é o Salvador. O fim ou propósito para o qual Paulo e Timóteo estão trabalhando e se esforçando é, sem dúvidas, para que homens se dobrem diante da presença de Jesus Cristo, sejam eles judeus ou gentios. Para que esses homens ouçam o bendito evangelho da salvação. E melhor ainda, para que eles recebam a vida eterna. Paulo aqui, preste bem atenção, Paulo aqui, ele não está ensinando que todos serão salvos. Ele não está ensinando o universalismo, nada disso. Não teria lógica. Se todos fôssemos salvos, não haveria razão para o inferno. Deus ele não seria justo. Mas aqui Paulo está dizendo, Deus é o Salvador de todos os homens, no sentido de provisão e socorro a todos os homens. Mas Ele é Salvador, no sentido de redenção, apenas daqueles que crêem. A principal missão de Timóteo é estabelecer novamente a palavra de Deus na igreja de Éfeso. É restaurar, é centralizar, né, colocar no seu devido lugar as Sagradas Escrituras, que tem como boas novas que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Esta deve ser a nossa motivação de luta e trabalho também. Porque esta é a esperança do apóstolo Paulo e de Timóteo. Ali eles estão trabalhando, lutando, baseado nessa esperança. A motivação da propagação do evangelho não tem outra a não ser as boas novas. Ou seja, esse texto, esse versículo nos ensina, nos confronta relacionado à nossa motivação. Qual é a nossa motivação? Versículo 11. Ordene e ensine essas coisas. Timóteo recebe a ordem de continuar ensinando tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava, naquele momento, aconselhando. E ele fala no versículo 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, imagine comigo um jovem de característica tímida, que sofria com uma doença, vivia doente. Naquele contexto, haviam pessoas inclinadas a desprezá-lo por causa da sua timidez e por causa da sua juventude, conforme o apóstolo Paulo aqui fala.
Paulo, entretanto, quando ele escreve aqui, ele está encorajando a Timóteo para conquistar as suas oposições, sendo um exemplo para aquela igreja. E a primeira coisa é ser um exemplo na palavra. E quando o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, seja um exemplo na palavra, ou seja, em sua maneira de conversar. Seja maduro, seja puro, seja verdadeiro em suas palavras. Daí ele fala o segundo ponto, no seu procedimento, ou seja, em seus costumes e hábitos, a sua maneira de tratar as pessoas. Aí vem o apóstolo Paulo e fala assim para ele também, no amor, ou seja, no profundo apego pessoal aos seus irmãos e suas irmãs, em uma genuína preocupação para com o próximo, incluindo os seus inimigos, buscando sempre a promoção do bem-estar de toda a igreja. E não precisa nem falar, né? O amor é a marca de todo cristão. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E em seguida do amor, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito da fé. O que é a fé? A fé é fidelidade e convicção. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim para Timóteo, que ele deve ser um líder sem fingimento, com fé. Um líder que deve confiar em Deus e ser fiel a Ele de todo o coração. E o apóstolo Paulo finaliza dizendo a respeito da pureza. E quando fala da pureza, ele está falando a respeito da santidade, da integridade de coração. Paulo, quando ele escreve, nós vemos que nós conseguimos perceber alguém que se encontra desanimado. Às vezes nós fazemos uma leitura e romantizamos. Mas aqui, diante de Timóteo, existe um grande desafio. E ele se encontra assim, abalado, se encontra desanimado, se encontra assim, preocupado. E nós vemos aqui, nós vamos notar que o apóstolo Paulo está encorajando ele. Está lembrando ele. Nós vemos aqui no versículo 13, Paulo falando assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Versículo 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Paulo está dizendo assim, Timóteo, você foi ordenado e capacitado pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho. E você tem como dever se dedicar à leitura pública, à exortação e ao ensino. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando ele que um dia foi feita a imposição de mãos sobre ele. E ele recebeu algo do Espírito Santo sobre a vida dele. E assim o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 15, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Timóteo deveria se concentrar exclusivamente em ser um exemplo para os fiéis, em ensinar publicamente a palavra de Deus, em exercer seu dom espiritual. As pessoas deveriam ver não apenas a sua dedicação, mas também um constante crescimento. Daí no versículo 16 o apóstolo Paulo fala, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Há duas coisas que Timóteo precisa se dedicar. Sua vida e doutrina. Não tem como separar a ortodoxia da piedade. Não basta ter um conhecimento teológico, ter uma capacidade intelectual, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e ser um herege na sua conduta. E quando eu falo isso é porque nós vivemos em uma realidade em que muitos conhecem da graça, mas vivem pelas obras. E quando eu falo conhece da graça e vive pelas obras, é que no momento em que precisa depositar a sua confiança em Deus, deposita a sua confiança em si mesmo, naquilo que Ele pode fazer, naquilo que eu posso conquistar. Embora essa mensagem seja uma mensagem direta a Timóteo e aos líderes daquela igreja, é uma mensagem para todos os cristãos. É uma mensagem para cada um que aqui está. No versículo 16 ele fala assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres.
Quando nós vemos a palavra perseverar, não é coisa fácil, não é coisa simples. Imagine alguém que se encontra fazendo um regime e tem que perseverar para perder peso. Quem já fez sabe o quanto é difícil. Pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Sobre a responsabilidade de ele sim praticar a doutrina correta, mas viver a palavra. E olha que interessante, irmãos, muitas das vezes a nossa conduta é a pedra de tropeço para os nossos familiares. Porque muitas das vezes em uma roda nós falamos de uma maneira muito linda a respeito da palavra do Senhor, mas com as nossas ações fugiu a palavra, mas nós perdemos, nós não temos autoridade com aquilo que nós estamos falando. A pessoa olha para mim e para a tua vida e vê apenas palavras. É como, certa vez eu ouvi um conhecido meu, ele trabalhava como motoboy e ele fez um comentário muito interessante para mim, que ali até se estendeu a essa conversa. Ele falou que ele estava fumando, e quando de repente o filho dele de 4 anos pegou a bituca de cigarro e fez o mesmo gesto que ele fazia. E ele chegou e repreendeu aquele filho. E aquele filho não obedeceu, porque ele não tinha nenhuma autoridade para falar. Portanto, nós vivemos em um contexto que nós devemos, como cristão, zelar sim pela palavra de Deus, mas nós precisamos viver essa palavra. E quando eu falo viver essa palavra, não estou querendo ser um legalista, um moralista. Mas a palavra do Senhor diz assim que Ele é o Deus que nos dá um novo coração. E automaticamente esse novo coração muda completamente as nossas ações. Quem sou eu para falar de cada coração que aqui está? Basta eu examinar o meu próprio coração. Mas uma coisa é certa, Deus está aqui. Deus sim pode transformar a sua vida. Quando eu olho em todos esses conselhos para o apóstolo, para Timóteo, eu fui o primeiro que apanhei e vou continuar apanhando, porque é uma palavra direcionada à liderança, ao pastor. E eu vejo aqui vários pontos, ele falando, viu, se dedique-se, para que as pessoas vejam o seu crescimento, viva a palavra, seja um homem íntegro, viu, cuidado com aquilo que você fala, seja um homem que vá de encontro contra aqueles que pregam heresia, proteja da palavra, viva a palavra, é um grande desafio. E o lindo de tudo é que, olhando para o nosso coração, nós nos sentimos incapazes. E essa é a realidade. E isso é maravilhoso. Porque a partir do momento que nós olhamos para o nosso coração, para a nossa vida, nós enxergamos uma capacidade. Essa incapacidade nos dá fôlego para correr aos pés de Cristo. E eu gostaria de estar orando pela tua vida nesta noite. Que você possa transformar toda essa ortodoxia em ortopraxia, em prática, em vida, para que o nome de Cristo seja glorificado. Que Deus levante Timóteos para serem luz no contexto da família, no trabalho, na sociedade. Feche seus olhos, vamos estar orando. Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai. Só o Senhor pode guardar no nosso coração. Visita cada vida que aqui está. Ó Deus, esse mundo que nós estamos inseridos, ó Pai. É um mundo que cada vez mais se encontra distante do Senhor. Mas essa mensagem desta noite é para a sua igreja.
Muitos estão dentro da igreja, mas já abandonaram a fé e não sabem disso. O abandonar da fé começa com a exclusão, com o excluir da palavra de Deus. E quantos irmãos e irmãs que aqui estão, que fazem semanas que não pegam na Bíblia, não vivem porque não conhecem do Senhor, e estão se apostatando, estão abandonando, mas ainda não têm consciência disso. Que nessa noite o Espírito Santo revele a cada coração. Aqueles que estão aqui, mas não estão aqui. Aqueles que fazem apenas parte do rol de membresia, mas o nome não está escrito no livro da vida. É a esses, a Deus, que eu peço ao Senhor, que o Senhor abra esse coração, e o Senhor confronte esse coração. Fazem parte de uma igreja institucional, mas não fazem parte da igreja invisível, não estão inseridos no corpo. Deus, eu sei que essa palavra são para esses, que já abandonaram a fé já há muito tempo, estão mortos já fazem muito tempo, acreditando estar vivos, que não oram, que não meditam, que não conhece do Senhor. Deus, visita esse coração e confronta, Deus, esse coração. E que nesse momento ocorra um verdadeiro arrependimento, a Deus. Que possamos estar diante do Senhor com o coração arrependido, mudando o nosso posicionamento. Deus, que essa palavra seja um divisor de águas na vida de cada um que aqui está. Deus, tenha misericórdia, Deus. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.